Vamos estudar um pouquinho? Quem quer estudar aí? Levanta a mão. Quem está com fome da palavra aí, levanta a mão. Opa, tem 2 ou 3, já tá bom. A palavra diz que se tiver 2 ou 3 já tá bom, né? Tem 2 ou 3 já tá de bom tamanho. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a igreja de Atos. Sobre o que nós vamos conversar? A igreja de Atos. Muito bem. E eu te aconselho a anotar essas informações, essas referências que nós vamos trabalhar, porque elas são de grande valia para a sua vida, grande importância. Hoje, no mês que vem também, em dezembro, porque vocês já vão entender daqui a pouco, e para o ano que vem também. Então anote essas informações. Quem tem ouvidos ouça, quem está ligado já está entendendo o que eu estou falando, né? Isso. Já vai ficando esperto. Então nós vamos conversar sobre o que hoje? A igreja de Atos. A igreja de Atos. Cadê Ricardo? Você está de folga. Você é Ricardo? Cadê? Ricardo? Tio Sal, chama o Ricardo aí. Por favor. Ricardo, tá aí fora não? Quem bebe água? Eu não estou bebendo água. Ele bebe aqui, na minha garrafa. Pegar a Bíblia no carro? Eu mando ele correr. Vou tentar de novo então. A gente vai conversar sobre o quê? A igreja de Atos. A igreja de Atos é uma igreja em movimento. Já é a primeira coisa que eu sugiro você anotar. A igreja de Atos é uma igreja em movimento. Ricardo, está de plantão, por favor. E você está de folga. A igreja de Atos é uma igreja em movimento. A gente não pode dizer que era uma igreja em movimento, porque nem que seja profeticamente, nós não podemos assumir que a igreja de Atos morreu. Porque se eu disser que a igreja de Atos era, eu estou dizendo que ela não existe mais e que não somos a igreja de Atos e nem temos intenção de sermos a igreja de Atos. Então a igreja de Atos é uma igreja em quê? Em movimento. E há 2 anos, eu acho, atrás, ou um ano e pouco atrás, por isso que nasceu essa reunião, esse projeto, a qual nós estamos aqui hoje, por exemplo, chamado Revival Movement. Por quê? Movimento de avivamento. E desde aquela época a gente conversa sobre isso. Não existe avivamento se a gente não se movimentar. Não existe avivamento se ficarmos parados, estagnados. E então vemos a igreja de Atos vivendo um grande avivamento. Mas por que a igreja de Atos viveu um grande avivamento? Porque foi a igreja que se movimentou. A igreja de Atos é uma igreja que está em constante avivamento. É a igreja que, quando nós vamos ler o livro que conta um pouco da sua história, que conta um pouco, não conta tudo sobre a história da igreja, mas conta um pouco da história da igreja, nós vemos que é uma igreja dinâmica. A igreja de Atos é uma igreja em movimento, a igreja de Atos é uma igreja dinâmica. E então você pode perguntar assim, então será que tinha rodinha embaixo da estrutura da igreja? Será que as paredes se movimentavam, era de borracha, de plástico, movimentava para lá e para cá? Não, não é isso. Porque em nenhum momento da história nós estamos vendo as pessoas falando sobre as estruturas e nem as estruturas falando. A igreja de Atos era a igreja composta de quê? Pessoas. E então quando eu falo que a igreja de Atos era uma igreja em movimento, quem estava em movimento? As pessoas. Quando eu falo que a igreja de Atos é uma igreja dinâmica, quem está sendo dinâmico? As pessoas. Os irmãos, na história da igreja de Atos, estavam sempre em ação. Nunca estavam parados. E nós sempre sonhamos, sempre desejamos em ser a igreja de Atos. Mas assim como é comum nas nossas vidas, a gente olha assim, para a vida de uma pessoa e logo deseja o carro da pessoa. Olha para a vida da pessoa e logo deseja o sapato da pessoa.
Olha para a vida da pessoa e logo deseja a profissão da pessoa. Olha para a vida da pessoa e logo escolhe uma coisa boa, um fruto, um resultado da vida da pessoa. A gente olha e logo deseja, logo quer aquilo sobre as nossas vidas. Mas se pararmos para pensar no preço que muitas das vezes essa pessoa pagou para alcançar, para conquistar aquilo, não quer. Se eu perguntar aqui hoje, quem quer ser, estou com uma oportunidade, quem quer ser médico aqui agora? Eu acredito que várias pessoas vão se candidatar, falar, eu quero. E enfrentar os 8, 10 anos na faculdade de medicina, em outra cidade, pagando o valor, o custo que tem que pagar, arcando com isso. Não, aí eu não posso, eu não tenho condições, exatamente. Nós somos programados a queremos o resultado, o benefício, o fruto das coisas. Mas o preço em si, para pagar por aquilo, muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar. E olhamos para a igreja de Atos e achamos ela muito bonita, nos espelhamos na igreja de Atos e falamos, eu quero ser a igreja de Atos, eu quero ser como a igreja de Atos, eu quero produzir os frutos e os resultados que a igreja de Atos produzia. Senhor, o Senhor prometeu que o avivamento viria sobre as nossas vidas. O Senhor prometeu que o Senhor faria obras iguais e maiores que o Senhor fez. Então faz, então vem. E a gente canta sobre isso, e a gente ora sobre isso, né? Vem de novo, vem novamente, e que venha a sua chuva, e que venha o seu vento, que venha avivamento. E a gente canta, a gente fala, a gente ora. Mas muitas das vezes a gente se esquece que para que a igreja de Atos se tornasse quem ela foi na história, tiveram preços que foram pagos. E nós queremos os resultados da igreja de Atos, mas não estamos dispostos a pagar o preço que foi pago na igreja de Atos. A igreja de Atos era uma igreja em movimento. A igreja de Atos é uma igreja dinâmica. E os irmãos da igreja de Atos estavam sempre em ação. Consequência, resultado disso, os sinais, as maravilhas, os prodígios seguiam os apóstolos. Abrem na sua Bíblia, livro de Atos, por favor. Atos dos Apóstolos. E não feche. Abre e deixa aberto até o final em Atos dos Apóstolos. Está abrindo a Bíblia? Esse é o efeito na hora de abrir a Bíblia, entendeu? Viu, Iber? Só aprende. Aprende não, né? Livro de Atos, primeiro vamos no capítulo 2, versículo 43. Por causa da ação, por causa do movimento, por causa do dinamismo da igreja de Atos, aconteciam coisas, surgiam resultados. E como eu falei para vocês, sinais, maravilhas, prodígios, milagres, seguiam os apóstolos. Atos 2, 43, olha comigo. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E vamos ver depois também ao longo da história, da continuação da história, os mesmos sinais, milagres e prodígios sendo feitos também pela vida dos discípulos. Aqui é o início, aqui é o surgimento, aqui é o nascimento, é a plantação da igreja de Atos. E então vemos aqui o relatório dizendo que o Senhor fazia sinais, milagres, maravilhas, prodígios através da vida dos apóstolos. Mas ao longo da história vamos ver também acontecendo sobre a vida dos discípulos. E isso aqui é simplesmente o cumprimento de uma promessa. Por que que aqui no versículo 43 a gente está vendo, enxergando o relatório e dizendo assim, Lucas dizendo assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios, muitos sinais, em outras traduções, muitos milagres eram realizados, eram feitos por Deus através da vida dos apóstolos. Cumprimento de uma promessa. Se você tem uma caneta, está com a sua Bíblia aberta, já pode ir perto desse versículo e anotar. Marcos 16, 17. Pode anotar aí pertinho de Atos 2, 43, você anota. Marcos 16, 17. E para a gente ganhar tempo, você não precisa ir lá em Marcos, depois a gente voltar em Atos e a gente vai trabalhar alguns versículos aqui. Marcos 16, 17, depois você confirma lá. E estes sinais acompanharão aos que crerem.
Jesus dizendo, Jesus profetizando, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, e antes de voltar aos céus, Jesus fala aos seus discípulos, e eles diz: vocês vão fazer obras iguais e maiores, e estes sinais seguirão aqueles que creem. E então Jesus profetiza essa realidade, e essa realidade, logo depois, pouco tempo depois, 50 dias depois, essa realidade começa a se cumprir. Porque havia temor, havia fé, havia certeza, convicção sobre os irmãos lá da igreja de Atos. E então o resultado foi o quê? Os sinais começaram a seguir esses irmãos, porque Jesus havia profetizado isso. E aqui ao longo do livro de Atos a gente encontra o testemunho de muitos relatos de milagres. Nós vemos curas que aconteceram, nós vemos ressurreição, nós vemos poderes sobrenaturais em manifestações e teofanias distintas, diferentes. E eu quero passear com vocês aqui, eu quero estudar com vocês alguns exemplos. Então vamos acompanhando comigo. Primeiro exemplo, Atos 3, de 1 a 11. Eu não vou ler com vocês, eu só vou te mostrar onde está e vou falar para a gente ir ganhando tempo. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 11. Conta a história da cura de um coxo. O coxo, muitas pessoas acham que é paralítico, não é. O coxo é um aleijado. É uma pessoa que tem uma perna menor, uma pessoa que tem uma deficiência grave na perna e não consegue andar direito e ela anda coxeando. O que é você coxear? Oscilar. E então ela anda coxeando, e isso é um coxo. E então era um homem que tinha uma perna atrofiada, talvez mais fina, talvez menor, mas algum problema em uma das pernas, e isso, ele conseguia andar, mas ele andava mancando, ele andava com muita dificuldade. E então temos aqui a história, o relato desse homem que chega para os apóstolos e pede dinheiro, está lá para pedir dinheiro, para pedir esmola, mas os apóstolos chegam e falam: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Então anda, seja curado. E ele levanta e é completamente curado e consegue viver uma vida de testemunho graças àquela manifestação. Atos capítulo 4 é o próximo exemplo, o próximo relatório de milagre. Presta bem atenção que não estão aqui relatados todos os milagres, e eu também não tirei todos, selecionei alguns, selecionei os principais. E então não estão escritos aqui no livro de Atos todos os milagres que aconteceram no tempo da igreja primitiva. E eu também não selecionei todos que tem escrito. E mesmo se eu tivesse feito isso, não esgotaria os milagres que eles fizeram. Porque aqui são só exemplos, são só mostra de milagres. E nós vamos ver em alguns aqui que fala assim: e muitas pessoas foram curadas. Eles trouxeram muitas pessoas e muitos foram curados. Então, assim, esse relatório é só uma amostra, só um exemplo significativo daquilo que acontecia na igreja de Atos. Próximo exemplo, Atos 4, de 23 a 31. A igreja se reuniu, a igreja começou a orar, a igreja estava em oração junto com os apóstolos. Os apóstolos, apóstolo Pedro e apóstolo João, tinham acabado de vir do sinédrio, do governo, e tinham liberado palavras, tinham profetizado lá perante eles, tinham conseguido estabelecer a igreja acima do governo, uma igreja que sempre vivia refém do governo, e nesse momento eles têm uma reunião, eles conseguem falar: assim diz o Senhor, para o governo, e saem daquele momento ali felizes, plenos, satisfeitos pelo que aconteceu, e se reúnem como igreja e começam a orar, começam a agradecer a Deus por esse tempo que colocou a igreja acima do governo. E então existe um mover tão grande ali no momento que eles estão orando, que o que acontece? O chão começa a tremer, como resposta de Deus daquelas orações que estavam chegando aos céus. Próximo exemplo, Atos 5, lá no versículo 12. Olha lá comigo. Esse aqui é um dos casos que eu falei com vocês. Atos 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E então não dá para dizer assim: quantos milagres aconteceram na igreja de Atos? É impossível. Porque só esse versículo aqui nos abre uma possibilidade de dizer que foram centenas ou milhares de milagres só nesse versículo aqui. Olha só, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo
pelas mãos dos apóstolos. Próximo exemplo, Atos 5 ainda, agora no versículo 15, olha comigo. A ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas pelo caminho, para que ao passar Pedro, o apóstolo Pedro, ao menos a sombra se projetasse em alguns deles. Chegou a ponto de não precisar orar. Chegou a ponto de não precisar fazer vigília. Chegou a ponto de não precisar fazer jejum. E descobriram que só a sombra dos apóstolos se passasse, se tocasse por cima das pessoas, era suficiente. E então muitas das vezes nós questionamos algumas coisas na palavra. E muitas das vezes nós olhamos assim, né, e vemos a promessa de Jesus. Vocês farão obras iguais e maiores a que eu fiz. E tem muitos que acham que essa palavra não se cumpriu. Ela pode não ter se cumprido na igreja de Jesus em Macaé. Ela pode não ter se cumprido na igreja de Jesus no Rio de Janeiro, no Brasil, na comunidade, na minha vida e na sua. Mas ao longo da história essa palavra se cumpriu. Porque você se lembra de um exemplo que uma mulher com fluxo de sangue se prostra e começa a passar no meio das pessoas, abaixar, e vai lá e causa uma repercussão, uma guinada na história, porque aquela mulher não recebe uma imposição de mãos, aquela mulher não recebe uma oração, nada. Ela toca na ponta da roupa de Jesus e ela é curada. E então aí é um grande exemplo de liberação de poder, de virtude de Jesus sobre a vida de uma pessoa. Porém, na igreja de Atos, nós vemos os apóstolos passando e as pessoas não tocavam nem na roupa deles. Eles passavam e a sombra que ia passando, projetando sobre a vida das pessoas, já ia curando as pessoas. Então está provado. Vocês farão obras iguais e maiores. E se formos levar isso em consideração, a igreja de Atos fez obras iguais a que Jesus fez e fez obras maiores também a que Jesus fez. E não só falando a nível de milagres. Eu vou mostrar outras coisas aqui para vocês ainda. Capítulo 5 ainda, de 19 a 23, não precisa ler. Mas vários apóstolos são presos, depois eles são soltos pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor visita a prisão, tira os apóstolos de lá e daqui a pouco os guardas, as pessoas que trabalhavam lá, vão lá para procurar os apóstolos lá dentro. Diz a história que estava tudo trancado, tinha corrente, tinha cadeado, não tinha nada arrebentado, rompido, e os caras não estavam lá dentro. Não tinha buraco no chão, não tinha buraco no teto, tudo imperfeito. Mas eles tinham certeza absoluta que botaram os camaradas tudo lá dentro, trancaram a porta, engoliram a chave. A parte de engolir a chave é brincadeira minha. Mas estavam guardados, trancafiados, a 7 chaves, como a gente diz. E o que aconteceu? Foram lá na hora da ronda, e quando passaram lá e olharam, a cela está vazia. Falaram, arrebentaram o cadeado, né? Teve um motim, veio alguém aqui, arrebentou o cadeado, não. Arrebentaram a grade, não. Fizeram um buraco no chão, não. Fizeram um buraco no teto, não. E cadê os caras? Aí foram na rua procurar, os caras estavam tudo lá na rua pregando, de novo, orando pelas pessoas. E então o anjo do Senhor visita eles. Como que ele fez isso? Não sei. Mas eles conseguiram passar por meio da grade com o seu corpo físico, corpo humano, atravessaram a grade, ou o cadeado foi aberto pelo anjo e fechado. Depois fala que anjo não tem chave mestre, né? Não tem chave de ouro para abrir e fechar qualquer porta. Quando Deus manda, irmão, a porta que estiver fechada tem que abrir e a que estiver aberta tem que fechar. É a prova disso. O anjo foi lá, abriu a porta, eles saíram e fechou de novo. E quando chegaram lá, os caras não estavam lá dentro mais. Já estavam pregando. Então, é mais um exemplo. Então já começou a perceber a variedade de milagres? A variedade de sinais, a variedade da manifestação do poder de Deus através da igreja de Atos? Era isso que estava acontecendo. Próximo exemplo. Atos 9, do 10 ao 19. Aquele que até então era chamado de Saulo de Tarso, que no futuro vai se tornar o apóstolo Paulo, esse cara está cego, porque acaba de viver uma experiência com Deus, e agora ele está cego, 3 dias sem ver nada. E então, de repente,
ele é visitado por um discípulo de Jesus chamado Ananias. O Espírito Santo manda Ananias encontrar com Saulo, porque Saulo estava lá orando, porque ele já estava temendo pela experiência que ele viveu com o Espírito Santo. E quando Ananias chega lá, ora por Saulo, e Saulo então agora começa a ver, começa a enxergar, e aí que vive a experiência, a transformação, e se torna no apóstolo Paulo. Ainda no capítulo 9, versículo 32 a 35, você vê que não dá nem tempo, né, de beber água, não dá nem espaço, né? Mal acabou um milagre, já começa outro. Mal acabou uma história, já começa outra. No capítulo 9 ainda, do versículo 32 a 35, vemos um homem chamado Enéas, que era um paralítico. Não era aquele político que teve no Brasil não, tá? Era parente, era xará dele, mas não era o político não. Meu nome é Enéas. Então tinha um homem chamado Enéas, que ele era paralítico. Esse sim, esse era paralítico. E ele nunca havia andado. E agora ele é curado pelo apóstolo Pedro. Pedro encontra com ele, vai até lá, ora pela vida dele e ele é curado. Ainda no capítulo 9, no próximo versículo, a partir do 36 até o 43, vemos a ressurreição de uma discípula chamada Tabita. É o nome dessa discípula. E essa discípula também encontra com um apóstolo... Encontra não, né? Ele vai até ela, o apóstolo Pedro vai até ela. Ela era uma pessoa muito conhecida, era uma pessoa generosa, era uma pessoa que abençoava muito a vida dos irmãos. E então ela ficou doente e morreu. E então o assunto correu, as informações foram passando de um para o outro, até que Pedro, o apóstolo Pedro, ficou sabendo dessa história, procurou, foi até a casa dela, muita gente chorando, já fazendo funeral, ele mandou todo mundo sair, orou com ela e deu uma ordem: levanta. A mulher levantou, ele agarrou na mão dela, levou ela lá fora e mostrou para todo mundo, e todo mundo começou a celebrar, festejar pela ressurreição daquela irmã. Atos capítulo 12, versículo 1 ao 11. Pedro é solto da prisão pelo anjo. Vocês lembram dessa história? Ele estava lá preso e de repente vem um anjo do Senhor, visita ele, arrebenta também as grades e fala com ele: levanta, veste a sua roupa, cinge o teu lombo, calça a sua sandália, porque a sua missão não acabou. Você vai completar a sua missão. E o anjo do Senhor resgata ele da prisão. No capítulo 13, olha só, você está vendo a variedade de coisas que foram acontecendo? Primeiro cura um cara que é aleijado, depois ora, o chão treme, depois muitos milagres, sabemos lá quais, mas acontece. Depois a sombra dos apóstolos vão curando. Depois os apóstolos são presos, o anjo do Senhor tira eles lá de dentro sem explicação. Depois Saulo está cego e é curado. Enéas, um paralítico de nascença, também é curado. Depois uma discípula ressuscita. Depois Pedro é solto da prisão pelo anjo. Agora no capítulo 13, versículo 4 ao 12, aparece um falso profeta, um cara que era considerado um feiticeiro. E ele recebeu um nome, um batismo, um apelido por causa dessa falsa profecia que ele estava liberando. E o nome do cara era Bar Jesus. Bar Jesus. Era um falso profeta que surgiu, que estava tentando confundir as pessoas e principalmente as pessoas do alto escalão do governo. Ele estava persuadindo o governador, que já tinha aceitado a Jesus, já era cristão, e ele estava indo lá ensinar a palavra errado para o governador e fazendo feitiçaria para iludir, para enganar aquele governador. E então não fica barato, porque Paulo, que era o recém-Saulo, que era o cara que não tinha medo de nada, era o cara que matava todo mundo na espada, matou centenas ou então milhares de cristãos, era o cara valente, e ele não ia ter medo de feiticeiro, depois da experiência que ele viveu matando cristão, a experiência que ele viveu com Deus. E preste atenção que agora não chama João, agora não chama Pedro, agora chamaram o Paulo, que é o antigo Saulo. Pedro, ele tem uma fama também de um cara ativo, um cara que toma decisão, atitude, desce do barco, corta a orelha do soldado, mas nesse caso aqui não chamaram ele não. Nesse caso aqui precisaram chamar um cara mais forte. Chamaram quem? Paulo,
que havia sido quem? Saulo. E Paulo chega lá diante do feiticeiro, começa a conversar com ele, e daqui a pouco começa a orar. E então você me pergunta assim, isso aí é mais um milagre? É mais um milagre. Mas presta atenção nesse milagre. Ele começa a orar por aquele cara, e depois que ele, no meio da oração, ele dá uma ordem. E ele fala assim, que os teus olhos de agora em diante fiquem cegos, e que de agora em diante você passe a não ver mais nada. Nem o sol do dia, nem a luz do dia você vai enxergar, porque você vai aprender a não ensinar errado as escrituras do Senhor, e você vai aprender a não tirar as pessoas do caminho do Senhor. E então diz a história que daquele momento em diante aquele homem ficou cego, não conseguia nem olhar o sol, enxergar o sol, olhava para o sol assim de meio-dia, não via nem um pontinho de luz. Essa é uma oração do apóstolo, e esse é mais um milagre. Porque às vezes a gente está acostumado a ver milagre na Bíblia só do lado que curava. Mas, teologicamente, esse é mais um milagre da igreja de Atos. Porque, e pode ter certeza que ele não fez isso com base em ira humana, que ele não fez com base em ódio, com raiva humana, mas ele fez isso pelo reino. E direcionado pelo Espírito. E presta atenção na experiência que o cara viveu. Saulo, quando perseguia os cristãos, e de repente vive uma experiência com o Espírito Santo, diz a história que quando ele estava no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Não fala do negócio de cair do cavalo não, tá? Ele caiu. Na história não tem cavalo, a gente que fica falando negócio de cavalo. Ele estava viajando de cavalo. Aí as pessoas dizem assim, então ele caiu do cavalo porque ele estava viajando de cavalo. É uma suposição. Porque naquele momento ele podia ter parado para beber água. Desceu do cavalo, está bebendo água. Desceu do cavalo, estava fazendo xixi. Desceu do cavalo, estava fazendo qualquer coisa e caiu. Entendeu? E então não quer dizer que ele caiu do cavalo. A viagem era feita de cavalo. Mas a história diz que Saulo caiu. Então é o que a gente sabe. E então Saulo cai. E ele cai prostrado, ele cai de joelho com o seu rosto no chão. E o que acontece com ele daquele momento em diante? Fica o quê? Fica cego. Fica cego. Um cara que vive uma experiência com quem? Com Deus. Um cara que vive uma experiência com quem? Com o Espírito Santo. E então ele vai orar com uma pessoa que está vivendo um engano, com uma pessoa que, como ele, achava que estava fazendo certo em perseguir os cristãos e matar, porque até então o que ensinaram para ele, que aquilo era uma seita, um bando de loucos, que estavam fazendo coisas erradas, que estavam matando, violentando crianças, bebendo sangue de crianças, quartejando crianças, era isso que falava dos cristãos nessa época. E então Saulo, motivado pela boa intenção daquilo que haviam colocado na sua cabeça, ele falou, eu vou matar esse povo todo, eu vou fazer a caça às bruxas. Saulo trabalhava nisso, na caça às bruxas, porque os cristãos naquela época eram vistos como bruxas. E então, o cara que achava que estava fazendo certo, mas um dia vive uma experiência com o Senhor e vê que ele estava fazendo totalmente o errado, e a partir de agora vive no caminho certo, ele ora para uma pessoa e fala assim, a partir de agora você não vai ver, você não vai enxergar. Vai ficar como eu fiquei. Mas no caso dele foram 3 dias. Só que para o cara ele deu uma pena maior. Ele falou, você vai ficar um bom tempo. Podia ter deixado 3 dias também, né? Mas falou, vai ficar um bom tempo sem enxergar. Tempo suficiente, porque enquanto eu fiquei assim na escuridão, eu refleti que o caminho que eu estava vivendo era o errado. E depois, quando os meus olhos se abriram, eu vivi uma experiência com Deus. Então você vê que o que Paulo faz não é uma vingança humana. Mas ele está fazendo uma oração, mesmo que seja através de um caminho de sofrimento que a pessoa está vivendo, mas ele está levando aquela pessoa a ter uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, e a história não conta o restante, mas provavelmente quando os olhos desse cara se abriu, ele deve ter aceitado a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, e caminhado nos caminhos do Senhor, porque ele viu o quão grande é o poder de Deus. Mas olha o milagre, ele ora para um cara ficar cego. Jesus orou para todo mundo que enxergar. Se bem que tem uma covardia na história que ele pega um cego e esfrega barro com cuspe na cara do cara, no olho do cara, né? E então, você vê que Paulo estava dentro da conduta certinha. Antes de melhorar,
piora um pouquinho, deixou o cara cego por um tempo. E então Jesus só orou para as pessoas enxergarem. E agora Paulo vai e ora para o cara ficar cego. Vocês farão obras iguais e maiores a que eu fiz. Jesus só orou para curar, mas Paulo orou para o cara ficar cego também. E então, queridos, é uma brincadeira, mas a gente entende o nível da profundidade, da variedade, do poder que Deus deu à igreja de Atos. Era para fazer o chão tremer, era para fazer pessoas enxergarem, pessoas ficar cegas, pessoas ressuscitar, sombra curar. Lá não é roupa só que cura, não. Agora a sombra das pessoas vão passando e vão curando. Próximo milagre, Atos 14, de 8 a 18. Paulo cura agora um paralítico. O apóstolo Paulo agora cura um paralítico. E diz a história que o cara não andou, não. Depois o cara andou. Mas antes de andar, o cara saltou. O cara era paralítico de nascença, desde que nasceu assim já, nunca andou na sua vida. Paulo ora pelo cara, o cara dá um pulo, um salto, cai em pé e depois sai andando. Esse foi o poder que se manifestou naquele momento. Próximo, capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Paulo e Silas curam uma jovem adivinhadora. Uma jovem que vinha adivinhando as coisas da vida das pessoas, mas porque ela estava endemoniada, e então Paulo e Silas oram por ela na praça e ela é curada. E você já conhece a história, porque logo nos versículos depois, de 16 a 26, Paulo e Silas são presos porque oraram por aquela menina, ela foi liberta, e então os caras que ganhavam dinheiro através das adivinhações que ela fazia, os caras ficaram revoltados, conversaram com o governo mandou prender Paulo e Silas e chibatada na carcunda. Apanharam 5 vezes mais do que o normal, já contei essa história aqui para vocês. Mas à meia-noite, os caras, ao invés de chorar, de lamentar, de dizer aonde está o meu Deus, porque meu Deus me abandonou e me deixou nessa prova, porque esse é o evangelho que nós temos sido ensinados. Esse é o evangelho que nós temos sido criados, porque cristão não pode passar por dificuldade. Cristão não pode passar por adversidade. Cristão não pode passar por prova. Se chega o dia de pagar uma conta e não tem um dinheiro para pagar, a gente questiona Deus. Se faz um exame e aparece alguma coisa, tem uma alteração, a gente questiona Deus e pergunta, cadê o nosso Deus? Se acontece alguma coisa que está fora da nossa programação, a gente não entende e questiona Deus, porque nós temos sido ensinados nesse tipo de evangelho que não está entre os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja de Atos viveu com base nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e não foi através da história escrita, foi através da história vivida, porque os apóstolos viveram com ele, com Jesus. E então, o evangelho desse cara aqui, de Paulo e Silas, foi o evangelho seguinte: estão presos, apanharam, machucados, açoitados, dentro de uma prisão escura, fria, e o que os caras estavam fazendo à meia-noite? Adorando ao Senhor. E como resposta daquela adoração, o que aconteceu? Mais uma vez, o poder de Deus se manifesta, as estruturas da prisão são abaladas, vem um terremoto, as cadeias se abrem, os grilhões, que são as correntes, se rompem, e aqueles caras conseguem ir embora, conseguem ser livres. E assim continua a variedade de milagres e sinais e manifestação do poder de Deus através da vida deles. Vamos pular agora lá para o capítulo 28, Atos 28, de 7 a 8. O apóstolo Paulo cura o pai de uma pessoa chamado Públio. Esse rapaz chamado Públio, um discípulo, era uma ilha, e recebeu Paulo em uma das suas viagens missionárias na sua casa, foi anfitrião. E quando Paulo chega na casa desse rapaz chamado Públio, o que acontece? O pai dele está enfermo. O pai dele está passando por uma enfermidade muito grave, ele está muito debilitado. E então Paulo ora pela vida desse cara, do pai do Públio, e o que acontece? Ele é curado. E por causa dessa cura, pode olhar aí nos versículos depois, 28, de 7 a 8, Paulo cura o pai do Públio, e depois no 28, de 9 a 10, você vê a seguinte expressão: muitos enfermos dessa região, dessa ilha, foram trazidos até o apóstolo Paulo por causa do testemunho dessa cura. E o que aconteceu com cada um dos enfermos que foram levados diante de Paulo? Foram curados. E então, mais uma vez, nós vemos aqui muitas pessoas,
Todos os enfermos da ilha foram trazidos ali na casa de Públio, onde Paulo estava hospedado, e ele orou por aquelas pessoas, e todas essas pessoas foram curadas. E a gente acha isso maravilhoso. Eu particularmente acho. Quem acha essas histórias maravilhosas? Levanta sua mão. Quem se inspira no poder de Deus que se manifestou através da vida dessas pessoas? Eu também. E a gente pergunta assim, por que aconteceu tudo isso através da igreja de Atos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que aconteceu tudo isso através da igreja de Atos? Aí a gente vai responder assim, porque houve uma ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Isso. Sim ou não? Porque quando vamos em Atos 2, o que aconteceu? O Espírito Santo, para cumprir uma promessa que havia sido feita desde os profetas, reforçada e endossada por Jesus, o Espírito Santo veio sobre a vida deles, lá no cenáculo, em um dia de festa em Jerusalém, no dia da festa de Pentecostes, que sempre acontecia. As pessoas às vezes acham que Pentecostes foi aquele evento de Atos 2, mas não. Todos os anos já tinha a festa de Pentecostes. Mas foi nessa data que o Espírito Santo escolheu, Deus escolheu, para que o Espírito Santo descesse sobre a vida daquele povo. E eu conversei, dei uma direção na nossa reunião de oração antes do culto de celebração, que acontece todo domingo. Inclusive, eu queria te convidar, porque por mais que você não chegue atrasado aqui, você chega 19 horas aqui, ou até antes um pouquinho, faltando 10 minutos, 15 minutos, mas eu queria te alertar que você está chegando atrasado para o culto. Porque o culto não começa aqui 19 horas. O culto começa ali na reunião de oração, 18h20, 18h30, é a hora que começa o culto. É na sala de aquecimento. Nesse domingo específico, eu pedi os pastores para reunir algumas pessoas e dei uma palavra, um direcionamento ali. A Bíblia diz, você pode até anotar para você ver depois, em 1 Coríntios 15:6, Paulo que diz isso, o apóstolo Paulo que diz, que Jesus, depois que ressuscitou, foi visto por mais de 500 irmãos. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, com aquele buraco do prego na mão, as chagas na mão. Viram Jesus ainda com seu corpo ferido, mas um corpo glorificado. E viveram essa experiência. Você tem noção? Viram Jesus ressurreto. Não foi um, nem dois, nem três que juntaram para conversa fiada, para contar mentirinha, não. Foram mais, Paulo diz, mais de 500 irmãos. E para Paulo falar isso, ele viveu nesse tempo, nessa época, e ele fez esse relatório, ele foi ouvindo as pessoas. Você encontrou com Jesus? Encontrei. Como é que foi a experiência? Assim, assim, assim. O que é que ele falou para você? Isso, isso, isso. E ele foi juntando isso, e então ele traz um relatório para a igreja de Corinto e fala assim, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Mas Jesus morre, na sexta-feira, no domingo de manhã Jesus ressuscita, e então depois da ressurreição, ele começa uma jornada e fica por 40 dias. Depois que ele ressuscitou, ele continua por 40 dias ali em Jerusalém, visitando os irmãos, vivendo com os irmãos e aparecendo para essas pessoas. E para cada um desses que ele apareceu, ele deu uma instrução. Para todos eles, ninguém ficou sem ouvir essa instrução. Não saiam de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Não saia de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Por 40 dias, Jesus fez isso. E então, no 40º dia, Jesus volta aos céus. A Bíblia chama da ascensão de Jesus. Ele ascendeu aos céus, volta aos céus e volta a morar com o Pai nos céus. E por 10 dias depois, 40 dias Jesus fica. Mas 10 dias depois, completa exatamente a data da festa de Pentecostes. 40 dias Jesus fica, junto com eles, 10 dias Jesus volta aos céus. E quando completa 50 dias, no dia de Pentecostes, a gente sabe disso, já estudamos isso várias vezes. Tinha um povo reunido em um lugar chamado cenáculo, e eles estavam lá unânimes, perseverando, orando, adorando, em comunhão, partindo o pão. E o que aconteceu naquele dia da festa? A promessa se cumpriu. Que Jesus passou 40 dias, visitou mais de 500 pessoas e falou,
Ó, a promessa é essa, não saia de Jerusalém. Esteja no lugar certo, na hora certa, porque a promessa vai se cumprir. Esteja no lugar certo, na hora certa, porque a promessa vai se cumprir. O próprio Jesus que falou. Não foi um pastor mal acabado, não foi um irmão desavisado que falou, não. Foi o próprio Jesus que falou com os caras. Esteja no lugar certo, na hora certa, porque a promessa vai se cumprir. Porque às vezes quando eu fico falando isso aqui, quando os tangedores ficam cantando isso aqui, quando o pessoal fica falando isso aí no ouvido de vocês, não, que a promessa vai se cumprir, que o avivamento virá, e não sei o que, a gente acha que a historinha é fiada, que é contra a história da carochinha, mas não é. A promessa se cumpriu. Quantas pessoas que Jesus visitou? Quantas? Mais de 500. Só que você sabe a história, em Atos 1 explica isso. Quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo? 120 pessoas. E não foi por falta de espaço, eu falei isso ali domingo. Eu fui lá no cenáculo, tive o privilégio de conhecer aquele lugar. Cabe 500 pessoas ali, tranquilo. Cabe 600 pessoas ali, tranquilo. Tranquilo. E a pergunta é, cadê os 500 que foram visitados por Jesus? Não estavam no dia que o Espírito Santo veio. Não estavam no dia que a promessa se cumpriu. Sabe por que que isso não aconteceu? Sabe por que que eles não estavam lá? Porque eles não perseveraram. Nós olhamos a história da igreja de Atos e vemos aqueles irmãos fazendo sinais, milagres e prodígios. Achamos isso muito bonito. Gostamos muito da manifestação dos dons do Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos. Mas para que o dom do Espírito Santo viesse sobre a vida desses irmãos, não era fácil. Então, sabe qual é uma marca, a maior marca da igreja de Atos? Perseverança. Você pode repetir comigo? Perseverança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala perseverança. Olha para outra pessoa e fala perseverança. Agora começa a repetir rápido. Perseverança, 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 até falar em línguas. Vai! Isso. Quem não havia sido batizado ainda pelo dom de línguas foi agora. Olha, gente, eu vou falar. Tem gente de cara feia comigo que eu vou te contar. Nem com um negócio desse, nem com uma brincadeira dessa. Pastor Rom com aquela barba lá, assim, ó, tá me olhando desse jeito assim. Pastora Ela tá de cabeça baixa. Que é isso? Jesus também tá bolado. Que é isso, gente? Tá acontecendo? Se solta aí, ó. Participa, se envolve, se entrega. E então, irmãos, presta atenção numa coisa. A igreja de Atos tinha uma marca. Aí a gente canta. Eu tenho a marca da promessa. Né? Eu tenho a marca da promessa. Essa é fácil ter. Agora eu quero ver ter essa marca aqui. Qual era a maior marca da igreja de Atos? Perseverança. Atos 2, 42. Volta, por favor. Atos 2, 42. E perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. E eles perseveravam nas orações. Foram exatamente os caras que perseveraram que foram visitados no dia de Pentecostes. Porque para 500, mais de 500, Jesus aparece, faz a promessa e faz o convite. Imagina que o cara ganha um ingresso para entrar no cenáculo no dia de Pentecostes. Foi isso que Jesus deu quando ele fez essa visita. Mas o cara não sabe aonde guardou o ingresso. O cara vendeu o ingresso. Ou então ele achou um ingresso mais importante na cabeça dele do que aquele que Jesus deu. E sabe o que aconteceu? No dia que a promessa se cumpriu, ele não compareceu. Domingo, enquanto a gente estava aqui adorando, eu falei com o pastor Marco. Falei, sabia que pode ser num culto como hoje? Sabia que pode ser num culto como de semana passada e retrasada, que foi mais ainda, que tinha pouquíssimas pessoas? Sabia que o culto mais provável
para que a promessa se cumpra são cultos como esse? Porque não foi no dia que tinha 500, 600, 700 pessoas no cenáculo que o Espírito Santo veio com um som de vento impetuoso e encheu aquele lugar. Foi no dia que 500, 600, 700 foram avisados, foram visitados pelo próprio Espírito, mas não se atentaram, não perseveraram, não se atentaram aos ensinos dos apóstolos, não perseveraram na comunhão, não perseveraram no partir do pão, não perseveraram nas orações. E o resultado disso, não se cumpriu a promessa sobre a vida desses irmãos. Aqui está o problema, a qual não conseguimos romper e nos tornar a igreja de Atos. E a pergunta que eu faço para você, e você pode responder com toda a convicção, colocando você no meio, eu no meio, todo mundo aqui no bolo. Por que que não somos hoje a igreja de Atos? Porque não perseveramos. Por que que eu não sou a igreja de Atos hoje? Porque eu não estou perseverando o suficiente. Eles se tornaram a igreja de Atos porque eles perseveraram. E perseveraram no quê? Nos ensinos. Cada ensino que foi compartilhado com eles foi guardado. Cadê os ensinos que estão sendo compartilhados com vocês? Alguns têm até um caderninho aí, alguns têm até um negócio ou outro anotado na Bíblia. Alguns ou outro anotam um negócio no celular. Mas se você não tem no caderno, se você não tem celular, você não tem na Bíblia, quem dirá na sua mente e no seu coração? O que foi ensinado no culto de semana passada? O que foi ensinado no outro? Agora é mole, porque está na série de mensagem, né? Aí é mole, né? Batalha na mente. Qual foi o versículo? Lamentações. Né? Qual foram os pontos que eu falei? Aí complicou. Isso. A verdade é que ainda não estamos perseverando nos ensinos que o Senhor tem compartilhado conosco. Onde estão as nossas aulas? Onde estão as palavras que são liberadas? Onde estão os ensinos que são liberados? O primeiro passo é estar num caderno, é estar na Bíblia anotado, o primeiro passo. Mas tem mais do que esse. E Jesus disse, precisa vir para a mente e precisa vir para o coração. Então, para sermos a igreja de Atos, qual é o primeiro passo? Perseverar. Perseverar no quê? Nos ensinos. O problema é que a gente desanima. O problema é que a gente abandona. Às vezes você começou profundidade e intimidade. E a pergunta que eu faço, por que saiu? Por que não está mais? Às vezes você não começou profundidade e intimidade. E a pergunta que eu faço é, por que não está? Tem um monte de gente faltando aula. A maioria nem satisfação dá, nem notícia dá. E a pergunta que eu faço é, quer ser a igreja de Atos? Quer ser a igreja que faz milagres? Quer que a sua sombra cure? Mas não tem coragem de perseverar no ensino. Não tem coragem de vir estudar em um dia de chuva, em um dia que chega do trabalho cansado. O jogo, assistir o futebol, é mais importante do que o ensino. Só não vou falar negócio de pedalar para não complicar. Senão já começa a virar pessoal. Vira pessoal. Nixon, né? Alex, o Saulo. Mas aí estão 3 caras que eu citei que dificilmente falta aula. Tio Saulo então nem se fala. Ele vem na aula de todas as turmas. Não temos perseverado. Queremos ser a igreja de Atos. Queremos os milagres sobre as nossas e através das nossas vidas. Mas nós desanimamos muito fácil. Nós abandonamos muito fácil. E a igreja de Atos foi quem foi? Porque perseverou no ensino, perseverou na comunhão, perseverou no partir do pão e perseverou nas orações. Se eu for entrar aqui a fundo em cada uma das perseveranças para a gente falar, vira vigília e a gente não sai daqui hoje.
Mas eu quero que você entenda que a gente ainda não é a igreja de Atos, porque a gente não está perseverando o suficiente. E eu não estou aqui para colocar um jugo desigual sobre a sua vida, não. Eu me enquadro, eu me arrependo e eu confesso que eu ainda não faço parte da igreja de Atos, porque eu não tenho perseverado o suficiente ainda. Eu tenho falhado e não tenho perseverado o suficiente. Porque se tivesse, eu já estava fazendo parte da igreja de Atos. Eu já seria hoje a igreja de Atos. Mas além da perseverança, a igreja de Atos tem mais uma marca. E além de uma marca, a igreja de Atos tem um estilo de vida. Qual é a marca da igreja de Atos que a gente acabou de falar? Perseverança. E o estilo de vida da igreja de Atos é generosidade. Fala assim comigo, repete comigo, generosidade. Olha a pessoa que está do seu lado e fala generosidade. Olha para o outro lado e fala generosidade. Agora fala rápido, generosidade, generosidade. Quem não foi batizado vai ser agora. Ó, pastor Ellen riu um cadinho, pastor Rômulo riu, Geiso também. O pessoal está se soltando. Dona Cláudia está olhando para baixo, mas está rindo, o pessoal está se soltando. Ana Clara não riu ainda não, ó. Tá sério, riu agora. Vou mandar botar a câmera daqui para lá, para quando vocês assistirem o culto, em vez de vocês olharem para minha cara, vocês olharem para de vocês, que vocês vão ver a cara de vocês, Olha só. Primeira marca, perseverança. Estilo de vida da igreja de Atos, qual é? Generosidade. Atos 2:44. Está aberto aí ainda? Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram, quem são esses que creram? Que creram em Jesus, que creram na mensagem e aceitaram a Jesus e se converteram a Jesus. Então todos os irmãos que creram estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, compartilhavam. Esse já é o primeiro exemplo da generosidade daquela igreja. Agora olha o próximo versículo, Atos 2:45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, o resultado, que era o dinheiro, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles faziam o quê? Vendiam os seus bens, as suas propriedades, pegavam o dinheiro e dividia entre eles. Ia vendo a necessidade de cada um e iam dividindo entre eles. Agora vamos lá em Atos 4. Você vai ver um detalhe a mais desse episódio. Atos 4:32. Eu falei que a gente ia estudar, não falei? Atos 4, de 32 a 35. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Olha só. Da multidão dos que creram, o coração deles era um, e a sua alma era um. Se uniram de tal forma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Você sabe o que é isso? Irmão, o que eu tenho aqui, exceto a esposa e a cueca, o restante é seu. É isso que era a igreja de Atos. É seu. É seu. Nem precisa pedir, não. Pode usar. Pode pegar. Eu acho que a partir de agora vão ter pessoas que já vão começar a reconsiderar a possibilidade de ser igreja de Atos, né? É porque a parte que te contavam até hoje é só dos milagres que a igreja de Atos fazia. A parte que a igreja de Atos vendia as coisas deles e dava pro outro irmão, não te contaram. Pensa numa coisa. O cara tem 2 mesas. Uma mesa ele vende, pega o dinheiro e abençoa a vida do irmão que está faltando alguma coisa na vida dele. E a outra única que sobrou, ele fala, essa aqui não é minha não. Essa aqui é nossa. Isso é ser igreja de Atos. É por isso que a sombra curava.
Se a gente se achava longe, porque a nossa sombra ainda não está curando, imagine agora. Eu não sei você, mas eu tenho um sentimento que a igreja de Atos deve estar lá na lua, deve estar muito longe nesse universo. Esse é o sentimento que eu tenho, que eu estou há anos-luz da igreja de Atos. Eu não sei você. Eu oro para que você sinta que esteja mais próximo um pouco do que eu, porque eu sinto que eu estou muito longe da igreja de Atos. Ninguém considerava, olha aqui, ninguém considerava exclusivamente aquilo que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendia e trazia os valores correspondentes e entregava aos pés dos apóstolos. E então os apóstolos apanhavam e distribuíam aquele valor à medida que alguém tivesse necessidade. São os detalhes que eu já acabei de falar com vocês em Atos 2:45. Presta atenção. Se a igreja de Atos não era a igreja que brigava, que rosnava, que babava para dar 10%. Se a igreja de Atos não era a igreja que passava por uma luta e chorava para arrancar uma notinha de 2 contos do bolso e dar de oferta. Se a igreja de Atos não era a igreja que precisava que Deus falasse, descesse na terra, confirmasse, testificasse, profetizasse, para entender que precisa honrar a Deus através das primícias. Isso não é ser igreja de Atos. Mas essa parte nós não queremos olhar. Nós queremos ser a igreja que cura. Nós queremos ser a igreja que profetiza. Nós queremos ser a igreja que liberta. Nós queremos ser a igreja que quando damos as nossas mãos aqui em oração, o chão treme. Tem um irmão nosso que está preso injustamente. Se fosse uma igreja de Atos hoje, a gente podia orar e agora o Espírito Santo enviar um anjo lá e tirar o nosso irmão que está preso injustamente. As estruturas podiam abalar e as portas se abrirem e nosso irmão vinha aqui nos visitar. Mas não somos a igreja de Atos, porque temos simplesmente corrido atrás dos milagres, dos dons espirituais que a igreja de Atos fazia. Eu tenho vontade de ser igreja de Atos. Eu tenho o sonho de ser igreja de Atos. Mas eu confesso, eu estou longe da igreja de Atos. A igreja de Atos perseverava. E a igreja de Atos era generosa. E por isso, muitas coisas aconteciam através da vida deles. E por isso, muitas coisas Deus fazia através da vida deles. O problema é que queremos os dons. O problema é que os dons que estavam sobre a igreja de Atos, queremos sobre as nossas vidas. Apóstolo Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, não precisa abrir. Ele fala sobre o fruto do Espírito. Muitas das vezes aprendemos, estudamos, buscamos os dons, mas pouco ouvimos falar sobre o fruto do Espírito. E em Gálatas 5, Paulo diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Mas em contrapartida, ele também ensina aos Coríntios, no capítulo 12, que os dons do Espírito também são importantes, e é o Espírito Santo que dá para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: e os dons do Espírito são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, o dom de curar, o dom de operar milagres, o dom de profecia, o dom de discernimento do Espírito, o dom de línguas e o dom de interpretar as línguas. Mas o fruto do Espírito nós não queremos buscar.
E a pergunta que eu faço, por que corremos tanto atrás dos dons? E por que pouco buscamos e estudamos o fruto? Os tangedores já têm isso na ponta da língua, porque nós estamos há semanas sendo amassados pelo Espírito Santo, sendo confrontados por essa realidade. A verdade é que nós corremos atrás dos dons, porque os dons é o Espírito Santo que dá. Mas o fruto depende de nós, depende de exercitar, depende de buscar, depende de você. Os dons é o Espírito Santo que dá para abençoar a sua vida, mas o fruto é você que tem que exercitar. Porque Paulo diz, os dons o Espírito te dá para você edificar a igreja, mas o fruto é o amor, é a paciência. Você já viu uma pessoa com raiva, irada, babando de raiva, discutindo com você, cair no chão tremendo de repente e levantar calminha? Meu irmão, me perdoa, eu te amo. Não, ninguém é batizado com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem que exercitar. O fruto do Espírito tem que renunciar. O fruto do Espírito depende só de você, não depende de Deus. E é por isso que queremos mais o dom, os dons, porque depende de Deus só. E se Deus não deu, a culpa não é nossa, é de Deus, a responsabilidade é de Deus. Mas se queremos realmente ser a igreja de Atos, não adianta a gente correr mais atrás de dons do Espírito. Existe uma longa caminhada para nos tornarmos a igreja de Atos. E se queremos ser a igreja de Atos, precisamos buscar o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Eu creio que um dia seremos a igreja de Atos, em todos os sentidos. Eu creio que o avivamento virá sobre as nossas vidas. Opa, tem uma só comigo, amém, já está bom. Eu creio que o avivamento virá, eu creio que os dons do Espírito virá, mas antes disso, eu vou enxergar, eu vou entender, falar, está chegando um avivamento nas nossas vidas de verdade. É semana que vem, é mês que vem, é esse ano ainda, quando eu ver a manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas. A verdade é que eu creio nessa promessa, mas não vejo que essa promessa vai ser essa semana ou semana que vem. Porque sem essas marcas, sem esse estilo de vida, não nos tornamos a igreja do avivamento. É fácil usar esse slogan, é fácil passar pelo Encontro 120, é fácil ouvir ensinos sobre os avivalistas, mas colocar isso em prática, aí está o desafio. E não nos tornamos a igreja de Atos quando alguém vem e coloca a mão com óleo ungido em cima da gente. Não nos tornamos a igreja de Atos quando alguém grita no nosso ouvido. Não nos tornamos a igreja de Atos quando alguém entorta a nossa cabeça e nos derruba no chão. Nos tornamos a igreja de Atos quando buscamos o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Quando manifestamos o amor, quando manifestamos a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando manifestamos isso nas nossas vidas, temos uma marca. Quando temos a generosidade daquela igreja em nós, temos uma marca. Quando somos perseverantes na nossa caminhada, temos uma marca. Então isso quer dizer que nós estamos prontos para sermos a igreja de Atos. Nós vamos chegar nesse nível. Amém. Mas a gente tem uma caminhada. A gente tem que começar. A gente precisa iniciar. E antes de chegar no dom do Espírito, nós precisamos começar pelo fruto do Espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por onde a gente começa para ser a igreja de Atos? Pergunta. Tem gente aí que não ouviu a pergunta ainda não. Pergunta para mais gente aí. Vinícius, aí ó, atrás aí do seu lado, ó, tem gente que não ouviu a pergunta ainda não. Por onde começamos para ser a igreja de Atos?
Eu tenho uma sugestão para vocês. Através da perseverança e através da generosidade. Eu não vejo aqui ao longo da história Paulo, Pedro, João, ninguém orando e pedindo, me dá o dom da minha sombra curar. Não vejo essa oração. Não vejo. Mas vejo as suas atitudes. Vejo as suas práticas de perseverança e de generosidade. E por causa da perseverança e da generosidade, se tornaram a igreja de Atos, que fizeram coisas iguais e maiores a que Jesus fez. E os sinais fizeram o quê? Seguiram eles. A corrida hoje está errada, está inversa. Nós estamos seguindo os milagres. E a promessa não é essa. Os milagres, os sinais, seguirão aqueles que creem. E como viviam aqueles que criam? Está aqui. A multidão dos que criam viviam generosamente e viviam com perseverança. Vamos sim nos tornar a igreja de Atos. Mas quando acordarmos para a necessidade de perseverar e de viver a generosidade. E então eu tenho uma sugestão para a gente começar, para a gente iniciar. É só um tempo de treinar. É só um tempo de exercitar. A realidade que nós vamos viver, o batismo que nós vamos viver ainda da igreja de Atos. Eu tenho uma sugestão para vocês. E esse treino vai começar no dia 6 de dezembro. Às 19h30, aqui na comunidade, cai numa quinta-feira. Nós vamos ter aqui um dia chamado Festa das Sementes. Como é que é o nome do negócio? Isso. E ó, fica atento agora que eu vou te ensinar. Como que vai funcionar a Festa das Sementes? É simples demais. Não tem mistério. Nesse dia, por isso que eu estou ensinando agora, na verdade era para ter sido ensinado antes, mas semana retrasada teve chuva, semana passada teve feriado, então perdemos 15 dias. Então você precisa acelerar, porque falta menos tempo. Você perdeu 15 dias para se preparar para essa festa. E então, nesse dia, você vai chegar aqui com sementes, com várias sementes. E para que são essas sementes? A partir de hoje já, você vai pedir a Deus o nome de pessoas que você possa semear. E você vai perguntar a Deus que tipo de semente você precisa semear sobre a vida de cada pessoa. Então a sugestão, não confia na sua mente, anota. Às vezes ela está tomando banho e vai vir o nome da pessoa, anota. Vai estar trabalhando e vai vir o nome de outra, anota. Vai estar dirigindo, para e anota. E então, em oração, você vai perguntar: que semente que eu libero sobre a vida dessa pessoa? E o Espírito Santo vai te responder qual a semente que você vai liberar. Mas preste atenção. Toda semente tem um propósito. Fala, toda semente tem um propósito. Eu pego uma semente de tomate. Semente de quê? A semente de tomate é um tomate? Mas eu faço um buraquinho no chão, coloco ela, tampo, rego, cumpro ali os processos certos. O que vai acontecer daqui a algumas semanas, meses ou anos? Vai nascer o que ali? Tomate. Uma semente tem um poder no amanhã. Sobre a terra, sobre quem plantou e sobre quem vai desfrutar. Por isso que você vai semear, por isso que você vai plantar sementes na vida da pessoa. Se Deus direcionar você que você já tem que trazer o tomate, amém. Você já traz o tomate e entrega. Mas a maioria dos casos, você vai trazer uma semente. Só para você entender a história do tomate, ó, um exemplo. Deus vai te mostrar que uma pessoa precisa de um tênis, por exemplo. Talvez você vai trazer um tênis seu, ou você vai comprar. Se for seu, não pode ter chulé. Senão eu faço a oração de Paulo e mando ficar cego. Não, se ficar sem o pé, o chulé já faz, meu filho.
Isso aí já é por conta do chulé. Mas depois vai ter que orar para o cara ser curado. Ou então você vai trazer R$1 e vai entregar e vai falar, isso aqui é para você comprar seu tênis. Eu não posso te dar o tênis todo, mas o que eu posso, lembre-se que não é esmola, é generosidade, é semente. O que eu posso te dar é isso. É só para você entender. A semente e um fruto. Talvez uma pessoa aqui que está precisando de um carro. Entendeu? Talvez você vai chegar e vai dar um carro. Eu não sei o quanto rápido você quer ser a igreja de Atos. O quanto mais rápido aprendermos sobre generosidade e sobre perseverança, mais rápido seremos a igreja de Atos. Talvez você vai pegar o seu carro, o seu único carro, e vai ofertar para alguém. Ou talvez você vai dar um valor para aquela pessoa comprar um carro. Deus mandou te dar um valor, R$1, R$1.000, R$10.000, R$100.000, para comprar um carro básico, né? Simples, modesto. Está aqui a semente. Estou usando exemplos aqui, só para você entender. Às vezes é um remédio que a pessoa está precisando. Às vezes é um curso que a pessoa tem que fazer. Às vezes é um óculos que ela está precisando. Você vai entender. Agora, como que eu vou ser generoso? Como que eu vou saber que meu irmão está precisando de um óculos? Que o óculos do irmão está com o vidro quebrado, já tem um tempão. Se eu passo longe do irmão, se eu mal cumprimento, se eu mal sei que ele tem problema de vista, porque eu não convivo com meu irmão. Eles viviam juntos. É a característica da igreja de Atos. Por isso sabiam da necessidade um do outro. Então, para você descobrir a necessidade da semente do irmão, conta com a revelação do Espírito Santo, mas dá um jeitinho de se aproximar. Dá um jeitinho de descobrir a necessidade, para que você possa plantar uma semente com um propósito. Talvez vai ser um irmão ou uma irmã que gosta muito de chocolate. Me achou, fala aí. Me achou aqui, ó. Talvez você vai dar um chocolate. Você está entendendo? Não estou aqui dando padrões e lista das sementes para você. Mas eu só estou desafiando a você e te convidando para esse nível, para esse portal que nós vamos entrar em direção à igreja de Atos. Vai ter igreja de Atos em Macaé. Eu não sei o que os outros estão fazendo, mas eu já acordei, eu já me atentei, e eu vou caminhar em direção à igreja de Atos. Presta atenção, pense em pessoas que te ajudam, pense em pessoas que te acompanham, pense em pessoas que te abençoam. E pense nas sementes com um propósito sobre a vida dessa pessoa. Cada semente vai precisar ter uma explicação, um propósito. Eu estou plantando essa semente na sua vida por causa disso. E você vai entregar a semente na vida dessa pessoa. Mas achou que ia ficar fácil assim? Não. Pense em pessoas que te aborreceram. Pense em pessoas que o seu relacionamento não está tão bom assim. Pense em pessoas que você precisa pedir perdão, ou que precisam vir até você e te pedir perdão. E plante a melhor semente que você puder, segundo a necessidade da vida dessa pessoa. Nós vamos ser a igreja de Atos. Nós vamos caminhar para lá. Você vai ser livre. Você vai poder semear sobre a vida de qualquer pessoa. O Espírito Santo vai te direcionar. Quem, o que e por quê. Faça sempre essa pergunta. Quem? Fulano. O que? Tal semente. E por quê? Por causa disso. E eu tenho certeza de uma coisa. Nesse dia, pessoas vão ser curadas aqui.
Nesse dia, pessoas vão ser libertas aqui. Nesse dia, pessoas vão sair daqui e vão encontrar respostas que estavam muitos anos travadas lá fora. Vai estar de noite, mas nesse dia aqui, nessa noite, a nossa sombra vai curar. Vai curar. E vai ser assim, ó. Você vai chegar com uma semente e você vai falar. Vai procurar a pessoa. Nós vamos ter um momento aqui para isso. Você vai procurar a pessoa, vai entregar, falar aqui. Está aqui uma semente. Eu estou te entregando essa semente por causa desse propósito. Ora por mim. E toda vez que você receber uma semente, você vai orar por aquela pessoa que você entregou, que você recebeu a semente. E vai abençoar a vida daquela pessoa. E vai ser uma coisa doida aqui. E dá semente, recebe semente, e ora, e cai, e chora, e se prepara. Vamos ficar de pé no nosso lugar.